O Wall Street Journal relata que a China parou de publicar centenas de estatísticas, dificultando o entendimento da real situação econômica do país. Eu sei que a China está indo muito mal agora. Acabei de ver alguns relatórios saindo e eu não quero que isso aconteça com a China. Eu gosto do presidente. Problemas financeiros acontecendo na China agora. A promessa do mercado chinês desvaneceu-se à medida que sua economia, outrora próspera, enfrenta problemas. A situação na China não melhorou, apesar de um acordo comercial provisório. Na verdade, os cidadãos chineses estão percebendo que o Partido Comunista Chinês está dizendo uma coisa e fazendo algo completamente diferente. Na verdade, agora temos outro professor chinês publicando abertamente uma carta criticando Xi Jinping e sua economia. Ela disse, e eu cito, "O problema está na economia e a raiz está na política." Ela mirou diretamente nos números do Produto Interno Bruto que o Comitê de Política Monetária publicou para 2024. Agora, a última vez que um economista proeminente apareceu na mídia estatal do Comitê de Política Monetária e acusou o Comitê de Política Monetária de mentir sobre o Produto Interno Bruto, ele nunca mais foi visto. Podemos apenas imaginar o que acontecerá com este professor. Porque, de acordo com relatórios, parece que o Comitê de Política Monetária já chegou até ela. Mas, primeiro, aqui estão mais detalhes sobre o último economista que denunciou o Comitê de Política Monetária. Falaremos de seus comentários em breve, mas este é um renomado economista, o economista-chefe da SBIC Securities, uma empresa estatal. Ele já aconselhou altos funcionários e reguladores antes. Ele disse que o crescimento do consumo é mais forte nas províncias com população mais velha e é mais fraco nas províncias com população mais jovem. Ele afirmou que isso é um tanto contraintuitivo e pode ser difícil de aceitar, mas pode ser resumido em 3 frases. Pessoas mais velhas transbordam vitalidade, jovens carecem dela e pessoas de meia idade não têm motivos para viver. Então são comentários muito sóbrios que raramente ouvimos no discurso público na China, porque este é um ambiente onde sabemos que os analistas têm se autocensurado, talvez evitando usar palavras como deflação, porque os oficiais têm pedido uma narrativa mais positiva em torno da economia. E ele continua a justificar sua tese. Ele afirmou que os idosos estão gastando devido à pensão regular, enquanto os jovens enfrentam expectativas de renda reduzidas. Eles estão segurando isso. Ele também disse que o mercado de trabalho está pior do que os dados oficiais mostram. Ele estima que cerca de 47 milhões de trabalhadores migrantes deixaram as cidades e retornaram para suas províncias natais por não conseguirem empregos urbanos. Eles sumiram dos dados, pois estes só capturam o desemprego nas áreas urbanas. Assim, quando deixaram as áreas urbanas, saíram dos dados. Ele afirmou que o Produto Interno Bruto foi superestimado em 3 pontos percentuais anualmente nos últimos 3 anos. Cumulativamente, ele disse que foi superestimado em 10 pontos percentuais nos últimos 3 anos. Isso é baseado em sua análise comparando dados de crescimento versus investimento, consumo e dados da força de trabalho. Este aviso viralizou nas redes sociais chinesas e a razão por trás disso é simples. Alguém finalmente teve a coragem de dizer algo que todos sabiam ser a verdade. Como se isso já não fosse ruim o suficiente. Este aviso vinha de alguém que trabalhou anteriormente para o Partido Comunista Chinês e é exatamente por isso que o governo estava em pânico. Os censores chineses começaram a trabalhar em horas extras e a China começou a deletar este aviso de suas redes sociais antes que pudesse se transformar em algo grande. Agora, este aviso foi há alguns meses atrás, em dezembro, e parece que cada vez mais pessoas estão falando sobre isso novamente. Agora, tenho certeza de que os bots do Comitê de Política Monetária vão trabalhar horas extras para dar dislike em quaisquer vídeos que falem sobre isso. Então, se vocês puderem, por favor, cliquem no botão de curtir e se inscrever abaixo, isso realmente nos ajuda tremendamente. Primeiro, vamos começar com quem era esse cara e depois vamos falar sobre os recentes avisos de professores universitários chineses. Este economista era Gao Shanwen, um economista-chefe da State Development e Investment Corporation Securities, e alguém que anteriormente aconselhou reguladores de países e altos funcionários. A parte mais chocante do discurso foi definitivamente ele apontando que os números oficiais do Produto Interno Bruto da China não são precisos. Segundo Gao, o Produto Interno Bruto da China provavelmente teve uma média de cerca de 2% nos últimos 2 a 3 anos, embora o número oficial esteja perto de 5%. E esta última frase que ele disse é a mais condenatória, e estou citando. Mas sabemos, e acho que o número oficial sempre será em torno de 5%. Ele disse isso no início de dezembro. E adivinha? No final do ano, o Produto Interno Bruto oficial chinês foi de 5,2% de crescimento do Produto Interno Bruto.
O mesmo ocorre no primeiro trimestre de 2025. A expectativa do produto interno bruto chinês era de 5,1%, e o crescimento real do produto interno bruto superou as expectativas em 5,4%. Mesmo que nenhum dos outros dados realmente suporte essa figura de 5,4%. Esse é um hábito do Comitê de Política Monetária e as pessoas finalmente estão se manifestando com o apoio do público. Eles estão admirando o quão corajoso é denunciar algo assim em um ambiente de mídia estatal pública. Aqui está a reação do público. E escrevem alguns comentários nas redes sociais. Então, o que as pessoas estão dizendo? Como você pode imaginar, o assunto está ganhando muita atração nas redes sociais. Ontem li os comentários e muitas pessoas estavam comentando sobre... Ele é um homem corajoso por dizer isso. E não é tanto o discurso dele que é importante, não o conteúdo dele, mas sim o fato de que seus comentários foram transmitidos, eles parecem ser tolerados, e isso é digno de elogio. Outros estão dizendo, espero que as pessoas que falam a verdade se destaquem, que os formuladores de políticas realmente enfrentem os problemas de frente. Outros sugerem aumentar as pensões para melhorar a situação dos idosos. Outros argumentam que pode ser uma decisão unilateral. Eles afirmam que as pensões dos idosos poderiam ser usadas pelos familiares para pagar as despesas com educação e alimentação das crianças. Não necessariamente idosos estão gastando muito, mas outros poderiam estar gastando o dinheiro em terapia. Claramente, o Comitê de Política Monetária não poderia arcar com isso. Então, no dia seguinte, todas as postagens relacionadas ao discurso foram deletadas e Gao foi banido publicamente. Sua conta no WeChat foi encerrada. Provavelmente em retaliação por seus comentários francos sobre a economia do Comitê de Política Monetária. Infelizmente, parece que a economia chinesa continuou a lutar e Xi Jinping apenas intensificou sua censura. Neste mês, a China deixou de publicar diversos dados econômicos para impedir que empresas e países estrangeiros soubessem exatamente o desempenho da economia chinesa durante a guerra comercial. Bem, adivinha? Temos outra carta aberta chocante que foi publicada por uma professora feminina da Universidade de Pequim se opondo a Xi Jinping e chamando o atual sistema da China de um dilema inescapável e um sistema sem esperança. Então, vamos entrar neste relatório. Agora, pessoal, isso é longo porque é uma carta aberta de um professor, mas eu vou ler a coisa toda para que vocês tenham todos os fatos. Devo dizer que o povo chinês anseia muito por mudanças. Ontem, Zhang Yingji, professor associado do Departamento de Marketing e da Escola de Gestão de Guangzhou, Universidade de Pequim, publicou um artigo no veículo de mídia em língua chinesa, baseado nos Estados Unidos da América e Ibao, criticando a era Xi Jinping e pedindo publicamente por reforma política. Ela até citou Miles Yu, um historiador e estrategista americano, que serviu como principal conselheiro de política e planejamento para a China do ex-secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Mike Pompeo. O Comitê de Política Monetária tem consistentemente atacado Yu como um grande traidor. Abaixo está a tradução completa em inglês do artigo Dilema Inescapável em Sistema Resgatável. Depois de estudar e trabalhar nos Estados Unidos da América por 10 anos, retornei a familiar Pequim. Após me formar na Universidade de Tsinghua há 12 anos, fui fazer doutorado nos Estados Unidos da América. Atualmente, leciono na Universidade de Pequim há mais de 4 anos. Mais de uma década se passou num piscar de olhos, e por mais de uma década, tudo tem sido a nova era do Partido Comunista sob o governo de Xi. Meu sentimento mais profundo se resume a 8 palavras: dilema inescapável e sistema redimível. Assim, pego minha caneta para organizar as verdades sinceras e reflexões acadêmicas acumuladas ao longo desses anos em um artigo para compartilhar com todos. O Bureau Nacional de Estatísticas da China anunciou que o crescimento do produto interno bruto da China para 2024 foi de 5%. Muitos riram ao ver essa figura. Em um nível macro, os indicadores econômicos divulgados pelas autoridades são definitivamente destinados a serem protegidos. Espere um momento. Ela mencionou a palavra protegida porque o Comitê de Política Monetária deixou de divulgar esses indicadores. Enfim, seguindo em frente. Imagino o quanto o diretor Kang Yi, do Bureau de Estatísticas, estava sob pressão naquele período.
Mas a questão-chave reside em saber se a estrutura do desenvolvimento econômico por trás disso é saudável e as reações em nível micro das pessoas após verem esse número. Esses são os reais problemas. Nos níveis micro e meso, várias indústrias mostram uma tendência de declínio generalizado e confiança em baixa, seja para as pessoas comuns ou entidades de mercado. Eles estão profundamente preocupados com as perspectivas futuras. As empresas não conseguem sobreviver, o dinheiro depositado em bancos rurais não pode ser retirado e as pessoas estão fugindo para o exterior em massa. Entre meus colegas, muitos conseguiram residência permanente ou green cards no exterior. Muitos trabalham na China com filhos e bens no exterior. Muitos filhos dos oficiais do Partido Comunista Chinês estão no exterior, nos Estados Unidos ou na Europa. Então é risível quando Xi Jinping aparece na televisão estatal e diz aos jovens da China para sacrificarem seu futuro pelo país e fazer algo que a nação precisa. É realmente apenas irônico. Continuando a carta, um líder universitário aposentado, professor em nosso instituto, passa a maior parte do ano no exterior com os filhos, ocasionalmente retornando para desabafar conosco. Quanto ao reitor, nem se fala. Ele aproveita todas as oportunidades para ir ao exterior. Cresci na China, estudei e trabalhei no exterior. E voltei por motivos familiares. Claro, espero que meu país prospere. No entanto, com o passar dos anos, o que tenho visto nos últimos anos não está melhorando, mas piorando. Existe um acadêmico americano chamado Miles Yu, cuja frase mais famosa é separar as autoridades do Partido Comunista Chinês do povo chinês. O que faz muito sentido. As lideranças do Partido Comunista Chinês estão, no máximo, criando narrativas otimistas para manter sua legitimidade. O que é mais risível é que eles não só pintam essas visões, mas constantemente viram a panqueca, com políticas mudando da noite para o dia, documentos oficiais descartados à vontade e totalmente sem credibilidade. E, naturalmente, as pessoas não têm confiança. Por exemplo, a grande visão pintada nos últimos anos foi a modernização ao estilo chinês. Entre os objetivos declarados, o mais tangível era atingir o nível de país moderadamente desenvolvido até 2035. De acordo com cálculos de colegas nacionais, alcançar este objetivo requer pelo menos um crescimento anual do produto interno bruto de 5%. Mas quão difícil é manter 5%? Quanto dos 5% de 2024 é inflacionado? No final do dia, exportações concentradas eram impulsionadas por expectativas de aumento nos números. Uma grande nação depende de importações e exportações para 1/3 de seu crescimento econômico. Isso é extremamente anormal. Sem mencionar a estrutura econômica por trás de 5%, que dificilmente é de alta qualidade. Os objetivos de política estabelecidos pelo próprio Comitê de Política Monetária muitas vezes são vistos como uma piada. Mas, na verdade, quem estudou um pouco de economia sabe que com a diligência e sabedoria do povo chinês, se o sistema e os mecanismos forem escolhidos corretamente, alcançar um produto interno bruto per capita de pelo menos $20 mil a $30 mil não é difícil. Na década de 80, com a abertura e reforma, a negação da luta de classes e a liberação abrangente das forças produtivas sociais, a China experimentou mais de 30 anos de rápido desenvolvimento. Após o 18º Congresso do Partido, o crescimento desacelerou de 10% para lutar para manter 5% hoje, por muitos motivos. O modelo econômico e imobiliário, leis econômicas, situações internacionais e assim por diante, discutidos por estudiosos, são todos pontos válidos. Mas, fundamentalmente, é a contradição entre a base econômica e a superestrutura. Sem a reforma da superestrutura, os dividendos de desenvolvimento liberados pela reforma e abertura estão se aproximando do fim. Líderes passados perceberam isso. Chen Jiabao afirmou que sem uma reforma bem-sucedida do sistema político, o sistema econômico não pode ser plenamente realizado. Se o sistema político não for reformado, ele sufocará muitas oportunidades de desenvolvimento benéficas. Um exemplo bem conhecido disso é quando Li Keqiang estava no cargo e permitiu o crescimento inicial do WeChat e das bicicletas compartilhadas, o que levou as empresas representativas de hoje nas economias de plataforma e compartilhamento.
O primeiro-ministro estava deslocado no cenário político atual. Muitas coisas na China de hoje são humor negro do sistema e mecanismos. Vai sufocar o que é benéfico para o seu próprio desenvolvimento. No menor nível, cada indivíduo é constrangido por muitos sistemas anti-humanos. No nível macro, as políticas não atendem às principais contradições, mas são complexas. Com todo o sistema assim, o desenvolvimento socioeconômico inevitavelmente atinge um gargalo. Se o sistema político não for reformado, os dilemas atuais e futuros permanecerão insolúveis. No verão de 2021, a enorme enchente em Henan, de acordo com relatórios oficiais, causou algumas centenas de mortes e desaparecimentos. Na verdade, quando estávamos no túnel da estrada Jingzhuang, em Shenzhou, vendo corpos flutuando na estrada, sabíamos que o número real de mortos estava subestimado em pelo menos 10 vezes. Nos últimos anos, a hostilidade social tem se agravado, com frequentes incidentes violentos envolvendo esfaqueamentos e ferimentos. Uma das maiores piadas das autoridades do Partido Comunista Chinês é que suas palavras e ações são completamente opostas. Por exemplo, a Constituição do partido afirma buscar a verdade a partir dos fatos, ser pragmático, mas muitas palavras e ações das autoridades contradizem completamente isso, e as pessoas dizem abertamente: nós vimos muitos exemplos vívidos e não somos mais tão facilmente enganados. Se o sistema político não for reformado, não importa o quanto a narrativa do otimismo seja promovida, é um sistema irrecuperável. Às vezes as pessoas perguntam se os acadêmicos da Universidade de Pequim podem dizer palavras justas para alcançar seus superiores. Mas, na realidade, os intelectuais não podem fazer nada. Além de alguns pequenos ajustes técnicos, eles não ousam falar a verdade e só podem concordar em promover a chamada narrativa do otimismo. Os sistemas e mecanismos em universidades, institutos de pesquisa e empresas seguem o mesmo caminho, marcados pelo utilitarismo, sem nenhum traço de visão de longo prazo. Embora o solo para a inovação tenha sido amplamente erodido neste vasto país, ocasionalmente surgem inovações de alta qualidade como Black Myth, Wukong e DeepSeek. Mas, sob este sistema, tais faíscas dificilmente se tornarão fogo perene. Tendo dito tanto, não há uma solução real. O problema está na economia, mas a raiz está na política. Se uma solução deve ser proposta, provavelmente seria a vasta maioria do povo chinês. Entidades de mercado, e até mesmo a maioria dentro do sistema, esperam pela reforma do sistema político. Reforma do sistema político, reforma do sistema político. Palavras importantes devem ser ditas 3 vezes. Agora, eu sei que foi longo, mas espero que, após ouvir tudo isso, vocês percebam por que era tão importante ler tudo. Claramente, foi um argumento bem pensado por um professor que se preocupa com a China, ou pelo menos com o povo chinês. Para infortúnio de Xi Jinping, isso foi percebido pelas redes sociais chinesas, algo que o Partido Comunista da China não pode ignorar. Porque regimes caem quando as pessoas perdem o medo e o povo chinês está começando a perder o medo. É exatamente por isso que, logo após isso ser notado pela mídia, houve uma retratação emitida pelo professor. A professora alegou que seu e-mail foi hackeado e o site deveria retirar a carta. Agora, como alguém que estuda o Comitê de Política Monetária há muito tempo, não acredito que essa seja toda a verdade. Porém, creio que há mais em jogo aqui, principalmente quanto à retratação, mas não especularemos agora. Analisemos o argumento apresentado na carta. A parte mais chocante de tudo isso é o fato de que esta não foi a primeira carta no último mês. Esta foi a segunda carta publicada por um funcionário da universidade. Recentemente, noticiamos que a reitora de uma universidade chinesa e seu vice publicaram uma carta aberta, pedindo aos estudantes que se levantassem e derrubassem Xi Jinping, de forma semelhante ao que ocorreu em 1989 na Praça Tiananmen. Isso definitivamente não é um bom sinal para o Partido Comunista Chinês. E a razão pela qual está acontecendo é porque a economia chinesa está realmente lutando, enquanto Xi Jinping está reprimindo as liberdades que o povo chinês tem desfrutado até agora. Além disso, ele também está reprimindo a transparência que o governo chinês tinha até agora em seu sistema já autoritário.
Como cobrimos recentemente, o Partido Comunista Chinês parou de publicar muitos dados econômicos diferentes porque não querem que os cidadãos chineses e os países estrangeiros saibam exatamente quão ruim está a economia chinesa. Porque os tecnocratas chineses entendem que usamos dados subjacentes para fazer perguntas sobre seus números de produto interno bruto. Então, por exemplo, estamos vendo muitas evidências que sugerem que o relatório de crescimento de 5,4% no primeiro trimestre não pode ser verdadeiro. E agora, como disse o presidente Trump, a economia chinesa está se contraindo. Vimos isso nos dados de preços de março e fevereiro. Também vimos isso no Purchasing Managers Index, o índice de gerentes de compras de abril, que claramente mostrou a atividade fabril em queda. O regime chinês continuará restringindo as informações para nós, pois não querem que saibamos o que está acontecendo. Sim, ele está bem. Primeiro, há fechamentos de fábricas. A China não pode vender para o sul global ou outros os produtos que teria vendido aos Estados Unidos da América, pois as tarifas de Trump mantêm muitos produtos chineses fora do país. Isso significa que essas fábricas voltadas para a exportação, especialmente aquelas na parte sul do país, têm fechado. Elas têm enfrentado problemas há alguns anos e certamente estão em um ponto em que não podem continuar. Isso é algo que está enfraquecendo o controle de Xi Jinping sobre o poder. Ele tem quase total responsabilidade porque tirou o poder dos outros. E isso significa que ele está sendo culpado pela guerra tarifária, como os chineses chamam. Isso indica que o controle dele está enfraquecendo. Ele não é mais o líder todo-poderoso de antes da pandemia. Agora, o Partido Comunista Chinês pode esconder dados como quiser. Mas, no final, as pessoas sabem que suas vidas estão piorando. E é por isso que eles estão reagindo. Na China, existe esse fenômeno chamado pessoas-rato. Pessoas que simplesmente desistiram da vida porque é muito difícil viver. É muito caro para ter uma boa vida. Então, eles simplesmente não fazem nada. Eles tentam viver com o mínimo possível, muitas vezes gastando apenas alguns centavos por dia. Mas essas pessoas estão crescendo a cada dia na China. O número crescente de pessoas-rato está se tornando um problema para Xi Jinping. Muitas dessas pessoas ficam mentalmente instáveis. Eu não sei qual é a palavra certa, mas eles tentam descontar sua raiva contra a sociedade em ataques chamados de vingança contra a sociedade. Essas são pessoas atacando civis inocentes por estarem insatisfeitas com suas vidas na China. Tem os 150 países querendo fazer acordos, sabe? Há muitos países... O mercado ficou realmente satisfeito com a situação da China e a reunião com o secretário do Tesouro. Se eu não tivesse feito aquele acordo com a China, creio que ela teria se desintegrado. Não nós, eles. Não íamos e não vamos quebrar. Eles teriam se despedaçado. Você sabe, nosso país tem muito espírito por causa do dia 5 de novembro.